Isabel Veloso morreu ontem por complicações do seu câncer. E eu não sei se você que está assistindo está preparado para assistir esse vídeo. De verdade, não é sensacionalismo, não. É porque eu vou fazer uma reflexão aqui profunda e que pode ser até dolorosa para você que está assistindo. Mas eu garanto que se você conseguir assistir até o final desse vídeo, você vai sair daqui transformado. Porque a gente não vai refletir só sobre o caso da Isabel, não. Eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu tive através desse cara aqui, ó. Alan dos Santos. Meu garotão, um dos meus preferidos, meu braço direito, meu filhão, que partiu também muito cedo por conta dessa mesma doença. E me ensinou uma grande lição e foi um dos grandes marcos da minha vida que me transformaram e me tornaram o homem que eu sou hoje, com o entendimento que eu tenho. Foi a lição que eu aprendi com esse cara aqui, que me ensinou tanto em vida como, inclusive, na tua passagem. Mas vamos aqui falar sobre a Isabel primeiro, a menina que parte aos 19 anos, deixa um filho de 1 ano, ela que protagonizou uma cena emblemática lá no Inteligência Limitada do meu irmão Rogério Vilela, onde ela começa a falar da noção que ela tem que o seu tempo aqui na Terra está acabando, e o Rogério não se segura e acaba ali chorando profusamente, ela também. É uma cena muito bonita ali que mostra, inclusive, o coração que o Rogério Vilela tem. Um grande beijo para você, irmão. O Rogério Vilela é um cara magnífico, de um coração enorme. E essa moça aqui, ela enfrentou não só o câncer, mas teve que enfrentar ao mesmo tempo o câncer e o julgamento da internet. Ela foi massacrada pelo tribunal da internet, que a acusava inclusive de ter inventado essa doença para ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, né? Foi cancelada por supostamente inventar essa doença que acabou vitimando essa moça no dia de ontem. E a gente vê como, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é como o mundo se tornou um lugar ruim, né, cara? De pessoas más que se unem para causar o sofrimento ao próximo. Mais ou menos o que, inclusive, os irmãos de batalha fazem, é ou não é? Vão nas redes sociais das pessoas com o único intuito de causar sofrimento. Não tem outro objetivo, não existe outro objetivo nessas ações dos irmãos de batalha, das pessoas que atacaram essa moça, que é a mesma coisa, mesmo modus operandi, não tem outro objetivo senão causar o sofrimento. E aí você vê que vida triste dessas pessoas. A gente vai falar muito aqui nesse vídeo sobre vida, sobre propósito, sobre o uso do tempo que você tem nessa terra. Porque o que essa moça nos ensina é que essa ideia que nós todos temos, que vamos morrer aos 80, aos 90, pode não ser verdade. A gente não sabe, talvez esse aqui seja o meu último vídeo. E tá tudo certo. Eu, inclusive, desenvolvi um hábito que todo dia quando eu acordo, pode parecer um nefasto, mas não é. Todo dia quando eu acordo, eu vou escovar meus dentes, lavo o rosto, eu olho para o espelho e falo: hoje é um belo dia para morrer. Se eu estiver aqui hoje, vou feliz e leve. Eu repito isso. Eu repito isso todo dia. Por quê? Porque isso me mostra que hoje realmente pode ser meu último dia. E isso faz eu ter que aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo, aproveitar cada momento, aproveitar de verdade, não estar somente de corpo presente, mas de alma, de coração. Se eu estou com meu filho, eu não posso estar com meu filho pensando no meu trabalho, pensando... Não, eu tenho que estar ali sentindo o corpo do meu filho no abraço, eu tenho que estar sentindo o cheiro do meu filho, eu tenho que estar ali sentindo toda a energia que meu filho passa para mim e que eu passo para ele. É estar presente de fato em todos os momentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas a primeira reflexão que eu trago aqui é sobre isso, né? Sobre esse hábito que as pessoas adquiriram e normalizaram de causar dor ao próximo. E de alguma forma isso causa nelas um prazer. Prazer em causar o mal. Olha só que loucura, né? Se você que me segue e é inscrito no meu canal, se você tem esse hábito, meu amigo, para com isso agora.
Agora, esse vídeo tem que marcar o fim dessa prática na sua vida. Não somente porque você está causando mal para o próximo e dentro do que eu acredito, esse é uma das piores coisas que você pode fazer, mas também porque você está desperdiçando o que você tem de mais valioso nessa vida, que é o tempo. É a única coisa que você não recupera. Até a saúde você pode recuperar. Cada vez mais pessoas se recuperam de câncer, graças a Deus, estão avançando as pesquisas nesse sentido de combater essa doença maldita, e pessoas podem se curar até de câncer. Pessoas já estão se curando de HIV, pessoas estão se curando de várias doenças que tempos atrás eram ditas como terminais, como mortais, que não tinham cura. Então, você consegue recuperar até a sua saúde. O tempo, não tem como. Então, você está desperdiçando o seu tempo, que é o que há de mais valioso, com um propósito muito ruim, muito mal, de causar dor ao próximo. Pare com isso, tá? Se você é meu seguidor, se você me admira, tem algum carinho por mim, eu te peço que você pare com isso. Não passe isso. Ainda que você seja vítima disso, não passe isso para frente. Que essa coisa acabe em você, tá? Desculpa, vamos lá. A outra coisa que eu quero falar aqui, e eu vou falar de uma forma, não vou falar brincando como eu sempre faço, mas se a gente está falando de câncer, a gente tem que falar de saúde, porque a maioria dos cânceres, eu venho pesquisando muito sobre isso, sou muito interessado nesse assunto de saúde, né? E eu conversando inclusive com uma especialista em oncologia e cuidados paliativos, e cada vez mais está provado que a maioria dos cânceres de hoje em dia não são de origem genética, e sim de origem de environment, que eles chamam, né? Do ambiente, do estilo de vida. Então, você precisa praticar esporte. Irmão, você precisa fazer atividade física. Escuta o que eu tô te falando. Você precisa. Essa porra dessa doença tá tirando a vida de muita gente, cada vez mais, porque a gente vive de uma forma doente hoje em dia. Você precisa praticar atividade física. Você precisa regular o seu estresse. Estresse é mortal, tá? De fato, não só para câncer, como para diversas doenças. E eu recomendo que você estude sobre isso aqui. Vitamina D3, tá? Isso aqui, provavelmente você tem uma deficiência grave de vitamina D3, porque os standards no Brasil são criminosos, por assim dizer, tá? Se você for em países onde a ciência é mais desenvolvida, se você falar que aqui o pessoal acha normal você ter, sei lá, 5 de vitamina D3 no teu sangue, os caras vão falar que é um crime isso, que devia estar em 60, 70. Então, eu recomendo, tá? Eu não posso, infelizmente, aqui receitar para vocês ou né, recomendar que tomem isso aqui, porque eu não sou médico, mas eu tomo vitamina D3 todo dia, tá? E essa aqui é muito barato, R$61, tá? Usando o cupom Brigadeiro tu vai ter desconto, cashback, aquelas coisas todas já sabe. Mas eu recomendo que você pesquise vitamina D3 e câncer, tanto prevenção como recuperação de câncer, tá? E se você quiser comprar, recomendo da Oficial Pharma, usa meu cupom, o link tá aqui embaixo. Mas voltando para essa moça aqui, uma segunda coisa que vem, uma segunda reflexão que a gente precisa fazer a respeito dela, então já sabe, né? Exercício físico, regula o estresse, dá teu jeito de regular o estresse e estuda sobre vitamina D3, a sua importância, tá? Muito provavelmente você é deficiente de vitamina D3. Essa moça aqui, ela nos traz uma outra reflexão no sentido que, cara, qual a justiça que existe em uma moça de 19 anos que tem um filho de 1 ano partir tão cedo? Que Deus é esse, né? Muita gente, quando isso acontece dentro do leito da sua família com algum conhecido, quando aconteceu com o Alan, menino que partiu jovem, 31 anos, 32 anos, eu acho, 32 anos, mas jovem ainda, né? Uma vida toda pela frente, estava no auge da sua carreira, eu me questionei muito sobre que justiça divina é essa, que Deus é esse. Tentei buscar explicação, tentei buscar alguma justificativa e não encontrei. E aí eu percebi que eu não encontrei essa explicação, essa justificativa, não é porque Deus é mau, porque Deus é ruim e quer me fazer sofrer, ou quer fazer a gente que perde nossos entes queridos sofrer.
Eu percebi que eu não encontrei nenhuma explicativa, nenhuma justificativa, porque não cabe a mim entender Deus, explicar Deus. Está muito acima da minha capacidade de compreensão. Nós somos 8 bilhões de pessoas dentro de um planeta, que é um planeta dentro de um sistema que tem uma estrela que está numa galáxia dentre outras bilhões de galáxias com bilhões, trilhões de estrelas muito maiores do que a nossa, com, sei lá, zilhões, existe essa porra, zilhões de planetas. Então, a gente é extremamente insignificante perto do todo. E a gente é incapaz, inclusive, de mensurar o tamanho desse todo. Então, a gente é incapaz de entender Deus. A gente é incapaz de explicar Deus. E eu sempre, depois da partida do Alan, quando eu percebi isso, eu passei a ter um pé atrás com qualquer pessoa que tente explicar Deus. Porque para mim essa pessoa está tentando explicar aquilo que ela não tem capacidade de explicar ou de entender. A minha relação com Deus hoje se limita a senti-lo. Eu sinto Deus na minha vida, eu sinto Deus a todo momento. Eu sinto Deus cada vez que meu filho e minha filha olham para mim, eu sinto que Deus está ali. Cada ato de bondade meu com as pessoas, cada pessoa que eu ajudo, cada projeto que eu auxilio, eu sinto Deus dentro de mim. E para mim isso basta. Não cabe a mim entender ou explicar Deus. Eu estou satisfeito em só senti-lo. Então, eu acho que está além do nosso entendimento por que coisas como essa acontecem. Outra coisa que vem a reflexão aqui, e que eu aprendi com o Alan, é que ele nos deixou no dia 3 de maio de 2018, um dia antes do meu aniversário. O velório dele foi no dia do meu aniversário, dia 4 de maio. Eu lembro que eu passei a noite toda em claro, tentando entender, né, fazendo essa reflexão. E eu percebi que eu tinha 2 caminhos e eu espero que isso ajude você que perdeu algum ente querido. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia viver o resto da minha vida, e eu não sei quanto tempo me resta, a gente já vai falar sobre isso. Muito importante a gente falar sobre isso. Não sai do vídeo ainda, por favor. Eu quero compartilhar um pouco com vocês do que me fez ver a vida e como a vida ficou mais leve e melhor para mim, tá? Tenho certeza que vai melhorar para você também. Então eu percebi que eu não tinha como impedir a partida do Alan, uma vez que ele já tinha partido, algumas horas antes. Eu percebi que eu tinha uma escolha. Ou eu ia viver o resto da minha vida triste, amargurado, sofrendo pela falta do Alan e me punindo por não ter mais o Alan ao meu lado, o meu filhão, o meu braço direito, o meu menino preferido ali. Ou eu tinha a opção de ser grato por Deus ter me concedido a alegria, a felicidade de conviver com o Alan e de ter tido o Alan na minha vida durante tanto tempo. Que poderia ter sido mais, se dependesse de mim, seria para sempre. Mas foram alguns anos que nós tivemos juntos, se eu não me engano, 8 anos, que foram 8 anos de muita alegria, de momentos felizes, que eu guardo com muito carinho no coração. Então eu optei, foi uma opção completamente racional, 100% racional. Falei, eu vou matar aqui qualquer sentimento ruim, porque eu não quero escolher viver triste, sofrendo com saudade do Alan. Até que a gente se reencontre, eu vou ser feliz, grato por ter tido o Alan na minha vida, aqui nessa existência, por Deus ter me concedido a alegria, a felicidade, a honra de ter esse menino na minha vida, de ter participado da vida dele também, de ter ensinado e aprendido com ele. Porque quando a gente ensina, a gente aprende pra caceta. E no velório do Alan, tinha muita gente lá, porque ele era um cara muito querido. Eu costumava dizer que o cara que não gostasse do Alan não gostaria de mais ninguém. Era impossível não gostar desse cara. O velório dele cheio, todo mundo chorando, e eu tinha um sorriso no rosto. Uma outra aluna minha muito querida, minha filhona, que até hoje a gente se encontra e te amo, filha, te amo. A Claudinha, que era a esposa dele,
Tem uma hora que eu peguei ela e falei, para de chorar. Para de chorar. Bota um sorriso nesse rosto. Como assim, mexe? Bota um sorriso nesse rosto, filha. Olha o presente que Deus te deu. Olha quantos anos você teve esse menino do teu lado. É um privilégio. A gente é privilegiado de ter tido o Alan do nosso lado durante tantos anos. Eu passei o velório todo com um sorriso no rosto. Eu olhava o Alanzinho no caixão e me vinha um calor no corpo e uma alegria de poder ter compartilhado anos da minha vida com ele e uma certeza que a gente vai estar junto em algum momento, em breve. Então, você pode fazer essa escolha aí também. É fácil? Não é fácil. É difícil, mas é libertadora. Ela ressignifica muita coisa para você e torna a sua vida muito mais leve, tá? E aí, por fim, galera, eu quero fazer uma reflexão aqui sobre o tempo que nós temos aqui. A gente negligencia muito isso, a gente esquece, a gente parece ter a certeza que nós vamos viver até 80, 90, 100 anos, de forma que a gente faz um planejamento de trabalhar igual um bando de condenado em um emprego que a gente não gosta para juntar dinheiro para quando tiver 60 e poucos anos se aposentar e curtir a vida. É ou não é? Não é esse planejamento que tá na tua cabeça? Ah, não, eu agora vou ralar pra caramba, tô no momento de quebrar pedra aqui, me ferrar, não gosto do meu emprego, mas vou fazer isso, porque lá na frente eu vou poder curtir a vida e vou poder aproveitar. É ou não é? Você não tá pensando assim? A Isabel não teve o lá na frente. O Alan não teve o lá na frente. Eu não sei se eu vou ter o lá na frente. Talvez você não tenha o lá na frente. Muitos do que estão assistindo esse vídeo certamente não terão o lá na frente. Pode ser você, pode ser outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero aqui trazer pânico para a sua vida, não. Eu quero trazer consciência. Consciência de que você não sabe se você vai viver. Você pode viver 100, 100. Outro dia eu estava lendo uma matéria de uma pesquisadora falando que a nossa geração já vai ter total condição de viver até 120 anos, 130 anos super bem. Pode acontecer? Pode. Pode ser até mais. Mas pode ser hoje. A gente não sabe. A gente pode fazer o que está ao nosso alcance. Ter uma vida saudável, praticar exercício, tomar vitamina D3, manejar o estresse, dormir bem, ser feliz, ter amigos. Já está mais que comprovado que você ter amigos influencia diretamente na sua longevidade, na qualidade de vida, na tal das zonas azuis, né? Mas tem o todo que a gente não controla é muito mais do que o que a gente controla. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente não pode tomar isso como certeza. E como eu falei, a única coisa que você não recupera é o tempo. Então, se você está num emprego que você não gosta, saia. Porra, brigadeiro, muito fácil falar eu preciso do dinheiro, mas enquanto você está nesse emprego aí, que você não gosta, várias outras oportunidades estão passando na sua frente e você não está nem enxergando. A vida ela é repleta de oportunidades. Só que às vezes, para uma oportunidade chegar, você tem que estar livre para que ela chegue. Da mesma forma, eu falo para você, se você está num relacionamento que te faz mal, um relacionamento doentio, saia desse relacionamento. Ah, eu vou sofrer. Talvez você sofra um pouquinho porque você está acostumado com essa pessoa. Mas o que você tem que se perguntar é o seguinte: se você for morrer hoje à noite, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas a pergunta que fica é a seguinte: se você for morrer hoje à noite, você vai morrer estando no emprego que você gostaria? Fazendo o que você gostaria de fazer? Se a resposta for não, saia do seu emprego. Abandone. Tenha coragem, abandone. E o universo vai conspirar em teu favor. Se você morrer hoje à noite, você vai morrer do lado da pessoa que você gostaria? Se não, saia desse relacionamento. Se você for morrer hoje à noite, você conquistou tudo aquilo que você queria ter conquistado? Se não, vá agora conquistar. Comece agora, acabou o vídeo aqui, já planeja, eu preciso disso, bota num papel, eu quero conquistar isso. E para conquistar isso, eu preciso fazer isso e isso. Então vou correr atrás do primeiro passo, eu vou correr atrás. E é isso que você tem que começar a repensar o tempo que você destina para a internet,
tempo que você destina para discussões que não te levam a nada. Eu falo aqui, inclusive, muito dessa briga do Nando com o MBL, eu falei que muitas coisas eu não me posicionei, eu me posicionei sobre tudo que eu sabia, mas muita coisa eu ignorava. Ignorava conscientemente, eu simplesmente não ia pesquisar. Por quê? Porque eu acho que meu tempo ele é muito valioso para eu desperdiçar pesquisando sobre coisas que não vão me agregar. Então eu tinha uma escolha muito simples no horário que eu estava na minha casa, se eu ia pesquisar sobre o novo vídeo do Nando falando do Arthur, ou o novo vídeo do Arthur falando do Nando, ou se eu ia ficar com os meus filhos na cama, brincando, abraçando e extravasando o nosso amor ali. Opa, para mim é uma escolha muito fácil de ser feita. Então, eu tenho até dificuldade de conseguir as pautas aqui para gravar os vídeos para vocês. Eu tenho hoje uma equipe de editores dos meus canais que tem um grupo ali no WhatsApp, Pautas Marcelo Brigadeiro, e eles botam ali, eu acho que isso aqui é legal. Boa. Porque eu fico muito pouco na internet, de fato. Fico muito pouco. Eu uso meu dia fazendo as coisas que me dão prazer, que me fazem bem. Eu recomendo que você faça isso também. Lembre que hoje pode ser o seu último dia e que cabe a você, quando partir tendo vivido tudo que você queria viver e não estando em situações que você não gostaria de estar. Essa responsabilidade é tua. Talvez você não tenha muito tempo. É isso. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e os.